As indústrias exportadoras de carne bovina, suína e de frango já perderam 136 milhões de dólares depois das investigações da Operação Carne Fraca. As revelações da Polícia Federal levaram vários países a suspender a compra de carne brasileira. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne e com a Associação Brasileira de Proteína Animal, 96 milhões de dólares em carne bovina foram impedidos de embarcar no Porto de Santos. Além disso, no setor de carne suína e de frango, as perdas chegaram a 40 milhões de dólares. No sábado, China, Egito e Chile disseram que vão reabrir os mercados para as carnes do Brasil. Mas, em todos os casos, as restrições continuam para os 21 frigoríficos investigados pela operação. Antes, os países tinham anunciado a suspensão para todas as empresas brasileiras. O Chile só retirou o veto para importações de carnes brasileiras depois que inspetores do Serviço Agrícola de Pecuária chileno viajaram para o Brasil. Os técnicos vieram verificar a condição sanitária dos principais frigoríficos que importam carnes para o país. O Egito também confirmou que vai retomar as importações de carnes brasileiras de estabelecimentos autorizados, mas as remessas ficam sujeitas a checagens na saída do Brasil e também na chegada ao Egito. A União Europeia manteve a restrição para a carne brasileira dos estabelecimentos citados na Operação Carne Fraca. O bloco econômico tem um peso importante nas exportações de carne no Brasil. No ano passado, a União Europeia importou 1,750 bilhões de dólares em carnes brasileiras. Hoje de manhã, o comissário da União Europeia para Assuntos de Saúde e Segurança de Alimentos esteve no Rio de Janeiro. Ele se reuniu com a presidente da Fundação Oswaldo Cruz e afirmou que vai aproveitar a visita ao Brasil para discutir em detalhes a situação da carne que é exportada para a União Europeia. O comissário afirmou ainda que pretende ajudar o Brasil no desafio de restaurar a credibilidade diante do mercado internacional. William, esse é um grave problema enfrentado por esse setor no Brasil. Não é talvez a culpa da Operação Carne Fraca, mas os resultados do que a Carne Fraca trouxeram, né? De supostas irregularidades, ainda não são comprovadas, mas supostas irregularidades, e aí o mundo importador ficou em alerta. Não, com certeza. A gente tem que analisar uma situação. Obviamente, a Polícia Federal tem que agir e tem que fazer a sua função, mas também temos que tomar alguns cuidados, que é uma área estratégica no Brasil, na qual nós não tivemos uma ação do governo, né, para poder fazer uma questão de, não, nós estamos apurando, estamos com rigor, mas também nós queremos garantir a qualidade da carne brasileira. Primeiro, se aventou, no dia 17, quando estourou a história, se aventou que era carne com papelão, que era carne que tinha produto cancerígeno. Depois, 2, 3 dias depois, daí vieram as notícias, não, era carne enrolada no papelão. E o produto não era tão cancerígeno, era um produto convencional. Ou seja, foi uma situação que foi espalhada, uma boataria, que o resultado que nós vemos foi justamente o que nós já estamos vendo, uma queda na exportação da carne brasileira. Uma das empresas que foi foco dessa ação, ela teve as ações dela na Bolsa de Valores, caiu aproximadamente 24% para um dia, né, em torno de 2 dias. Então, é uma questão que trouxe um risco muito grande. Isso força que, primeiro, a carne brasileira seja recusada, que é o que aconteceu em grandes países, em grandes importadores da nossa carne. Segundo, que a carne brasileira ela seja forçada a ser vendida mais barata no exterior. Afinal de contas, haverá receio. E nós já estamos vendo esse impacto dentro da cadeia produtiva nacional, porque não é somente a carne, é o pessoal que trabalha com ração, é o pessoal que trabalha com veterinária, a indústria tem toda uma cadeia produtiva que está sendo impactada. Então nós temos que tomar muito cuidado e também analisar não somente um fato isolado, não. Nós temos que analisar o que está acontecendo no Brasil nos últimos anos, porque nós temos áreas estrategicamente importantes e que são de competitividade mundial, que estão sofrendo essas limpezas, digamos assim, mas também estão sofrendo bastante. A situação do petróleo foi o primeiro caso, bastante convencional, onde nós tivemos problema com a Petrobras e depois o governo que assumiu, ele fez a questão da venda de algumas bacias, de alguns campos de petróleo. O sistema também da infraestrutura, né, com as construtoras brasileiras que estavam ganhando espaço no mercado internacional,
na América do Sul, na África, na América Central, e que também sofreram com essa situação. E agora nós temos a carne, que é uma das nossas grandes marcas também. Então nós precisamos analisar o seguinte: precisa passar o país a limpo? Indiscutivelmente precisa, mas nós temos que tomar um cuidado com o que é estrategicamente econômico. Não é passar a mão e aceitar parcialmente um ato de ilegalidade, quer seja de corrupção ou de má gestão ou de fraude em produtos. Mas sim, nós temos que tomar cuidado da forma que nós vamos expor isso, para que seja transparente, mas cauteloso, e que não venhamos a perder mais força no mercado internacional, porque poucas coisas vão começar a nos restar. Nós já temos uma situação que as commodities, né, que é uma grande força do Brasil, são vendidas sem valor agregado. O que a gente vai oferecer no futuro? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado para a cadeia interna também. A gente falou ali sobre 136 milhões de reais, quase 140 milhões, não é? Em perdas. Isso pensando que só passou uma semana desde a divulgação. Hoje, um representante da União Europeia esteve aqui com o diálogo de que, olha, vim aqui para ajudar o Brasil a recuperar essa boa visão lá fora. Será que os países lá, importadores, estão realmente interessados nisso, que o Brasil recupere o bom nome? Eu acho que eles estão interessados na carne brasileira, mas talvez não com o preço que estava antes. Então, pode ser uma ação para poder também, olha, nós vamos aceitar, mas é indiscutível que as empresas nacionais vão perder o seu espaço e vão perdendo o valor do seu produto, até que se recupere, que haja ações que se recupere isso daí. Então, nós temos esse problema. O que mais preocupa também é a participação do PIB. O que vai ser o nosso PIB? Porque era um dos segmentos estratégicos nacionais. Então, nosso PIB tem que acompanhar como é que vai fechar esse trimestre, principalmente na balança comercial. Para o setor de carnes, para ver como é que nós vamos ficar. Porque nós vamos perder competitividade e tem todo o impacto na cadeia de trabalho e tudo mais.